Tudo bem? Eu sou a Maria, eu sou estudante do terceiro semestre de Medicina da UBRA e eu vim aqui, sou membro da LANX, e eu vim aqui fazer a apresentação para vocês sobre o conteúdo de embriologia e dos tecidos celulares. Então, esse conteúdo não foi eu que escolhi dar, então assim, ó. Enfim, ele é bem chatinho. E eu já tinha gravado essa aula quando eu tava em casa, num cenário assim, ó, tudo bonitinho, só que foi sem áudio. Então agora eu tô gravando na casa da minha avó, então se escutarem vozes, não são entidades. E se ficar essa luz na cara de vocês, é a única opção que eu tenho. Mas vamos gravar isso bem bonitinho. Eu me baseei então na lista que a prof mandou pra vocês e os slides dela de tecido nervoso. Então eu espero que fique o mais fiel possível à prova, já que eu nunca fiz, né? Então, coloquei aqui um cérebrozinho bem pensativo, paciencioso, porque é um conteúdo chatinho, mas que a gente vai dominar. Então, com relação à lista da prova, então ela vai cobrar embriologia do sistema nervoso e os tecidos celulares. Então, vamos com calma. Com relação ao desenvolvimento embrionário humano, o que a gente precisa saber? Que quando a gente está tratando do tecido nervoso, da formação do sistema nervoso central e etc., a gente está falando da gástrula. A gástrula vem depois da mórula e da blástula. Então, seria a partir da terceira semana, da terceira, quarta semana, principalmente mais para quarta, né? E de acordo com essa imagem, que eu tenho outra imagem, que é mais bonitinha. Então, aqui a gástrula, que é quando a gente se refere, então, a esse momento de formação do nosso sistema nervoso. A gástrula começa a partir da terceira semana, primeiro por isso que eu falei terceira semana, em que o embrião vai deixar de ser uma estrutura de disco bilaminar, que seria o nosso epiblasto e hipoblasto, e vai se transformar num disco trilaminar, que vai ser a formação dos nossos 3 folhetos embrionários. Muito importante. Que é ectoderma, mesoderma e endoderma. Os nossos folhetos embrionários, o que a gente precisa saber? Da ectoderma. A ectoderma, então, vai formar a epiderme, relevamos. Os anexos epidérmicos, relevamos. E o sistema nervoso, garantimos aqui. Então, falando da ectoderma, principalmente, a partir da quarta semana, a gente vai ter a formação do tubo neural. Pensa, tubo neural, neurulação. O que seria neurulação? A transformação da gástrula na neurula é simplesmente uma gástrula um pouco mais desenvolvida. E isso vai acontecer porque alguns filos, principalmente nós os cordados, eles necessitam então da coluna vertebral. Então nós vamos ter essa fase da neurula, que nem todos os seres vivos existem. Então, são as células da ectoderma, que sobre a notocorda é essa parte redondinha aqui, vão se desenvolver. Isso a gente vai chamar de neuroectoderma. Então, pensa em neura, de neurulação, neuro, de neurulação, e ecto, de ectoderma, junta tudo e é sucesso. E vamos originar o nosso sistema nervoso. Falando então da nossa ectoderma, ela vai primeiramente se achatar e formar a placa neural. Vamos pensar então placas tectônicas, tudo retinho, tudo bonitinho. Ela vai sofrer daí uma invaginação e vai ficar tipo num formatinho assim, como se fosse uma xícara. Decoreba. Decoreba não, associação que eu quero trazer pra vocês. Vai formar tipo uma xícara. Xícara a gente pode botar café, pode colocar o que você quiser. Pode colocar até um suco. Então a gente vai chamar de suco neural, tá? Digamos que a gente quebra essa xícara, ela vai ficar pingando. Então vai se transformar no futuro numa goteira neural, que vai ter 2 cristas. As cristas são essa partezinha verde que ainda estão presas na goteira neural, ok? Essa goteira ela vai se desprender dessas cristas, as cristas vão ficar ali do lado porque elas são apegadas, e vai ficar num formato que fecha como um zíper. Nessa imagem aqui não dá pra ver muito bem, mas nessa aqui é um pouquinho melhor de vocês enxergarem. Que é como se eu tá aqui, se eu quisesse passar um zíper e fechar, eu poderia. Que seria o nosso tubo neural. E nos ladinhos dele vão estar as cristas. O que a gente tem nesse tal tubo neural? Ele vai formar o nosso encéfalo e ele vai formar a medula espinhal, que são a parte do nosso sistema nervoso principal, assim. Vão ter extremidades abertas, que é o neurópulo rostral e cauda, que vão se fechar para a circulação sanguínea, relevamos. Vai ter 2 paredes, que é as 2 lâminas alares e 2 lâminas basais e uma lâmina de Suário. E 3 dilatações, que vão formar as vesículas primordiais, que é o quê? O prosencéfalo, mesencéfalo e romencéfalo. Isso é muito importante. Com relação às cristas, que estão ali apegadas, estão ali pertinho,
elas vão se dividir e formar toda a parte periférica do sistema nervoso central e todas as células. Então, pensou em crista, pensa naquelas células que a gente vai falar daqui a pouco, ela que vai formar. Pensa, elas já estão pequenininhas aqui do lado, já estão meio junto, células. E com relação ao placódio, eles são o espessamento da ectoderme que vai constituir o esboço para os órgãos que a gente vai ter aqui em cima no rosto. Então, a gente vai pensar no nariz, boca, ouvidos, então óptico, nasal, olfatório, ótico, auditório, que seria o primeiro nervo craniano, e o oitavo nervo craniano, o olfatório, vestíbulo coclear. Falando então do que a gente forma a partir do nosso tubo neural, a gente vai ter então o prosencéfalo, que a gente pensa em pró, antes é a parte primeirinha. Pró antes, encéfalo, então ele vai se subdividir em telencéfalo e diencéfalo, então o que tá na parte principal aqui? Olha eu dizendo principal, que pecado. E o mesencéfalo. Mesencéfalo com M de meio, porque ele está no meio, né, dessas três estruturas. E M de meio termo. Por que meio termo? Porque ele vai se diferenciar muito pouco. Então, ele vai constituir o mesencéfalo do nosso MPB, do nosso tronco encefálico, que é o Música Popular Brasileira, mesencéfalo, ponte e bulbo. E o romencéfalo, eles vão formar rombus, vesícula, romencéfalo. O nosso metencéfalo, que é a ponte do nosso MPB. O cerebelo, que tá aqui pertinho, já junta tudo. E o melencéfalo, o bulbo do nosso MPB. Eu coloquei também essa outra imagem aqui, porque eu acho que ela também é muito boa de visualizar, principalmente as duas juntinhas, né? Então aqui tem outra imagem que a prof de vocês colocou, que eu achei muito boa. Então, se quiserem olhar com calma, o que cada uma vai formar é bem interessante. Coloquei também sobre a luz do tubo neural, porque vai que cai e eu não falei, então eu fiquei com receio e coloquei junto. Então, o que a gente vai pensar? Luz do tubo neural, vamos pensar nos ventrículos, porque a parte do prosencéfalo vai gerar os ventrículos laterais, do diencéfalo, o terceiro ventrículo, do mesencéfalo, o arqueduto do mesencéfalo e do romencéfalo, o quarto ventrículo. Trazendo novamente nossa relação. Olha, eu botei errado, mas era para ser origem em semanas, tá errado ali, então ignorem. Na 7ª semana é muito importante saber que essas estruturas como o tronco encefálico, o cerebelo e o cérebro, elas estão visíveis. Não quer dizer que elas estão prontas, elas estão visíveis. Então, a partir desse momento, o cérebro vai começar a se desenvolver. Ou seja, da 4ª até a 7ª, tá acontecendo tudo isso que eu falei. Da questão da gastrulação, neuroectoderme, até chegamos agora. A partir de agora, a coisa começa a focar nos importantes, do que a gente tem mais do que a gente tem agora. Então, nosso tronco, cérebro aparecendo, nossos nervos cranianos começando a se desenvolver. Na 11ª semana, aí eles já estão muito bem. Então, vai ter um aumento do tamanho do cérebro, porque essas estruturas já estão formadas. Então, depois que uma estrutura já é formada, ela aumenta de tamanho, porque ela está pronta. Então, a gente tem olhos e ouvidos, que vão estar nas suas posições finais. A cabeça ainda é grande em relação ao corpo, né? Tá crescendo. E o romencéfalo vai formar o cerebelo e o tronco encefálico. Agora eles existem. No nascimento, o nosso cérebro continua se desenvolvendo, a gente não nasce pronto. Não é à toa que a gente tem a questão da moleira e tudo mais. Então, também é importante saber que a quantidade de neurônios que a gente nasce, eles já estão em nós desde o 6º mês. Então, tipo assim, eles não estão prontos, mas eles estão todos em valor quantitativo já no nosso cérebro. Aqui eu trouxe algumas questões de malformações que ela não comentou se ia cobrar, mas eu trouxe igual. Que é a espinha bífida, que é o fechamento incompleto, pode ser com raízes nervosas, que é a nossa mielomeningocele, ou só a meningocele, que é sem, ou uma mielosquise. Uma mielosquise é quando não tem o fechamento da medula, então é algo muito mais grave. Pode ser cística ou pode ser oculta. A anencefalia... Respirar. A anencefalia será a porção do tubo neural que não fechou. Então, vai ter baixos níveis de ácido fólico e no ultrassom, a partir da 8ª semana, já vai dar para ser visto isso aí. Então, realmente, de não ter encéfalo. A encefalocele é o fechamento do crânio que não ocorre. Então, esse cérebro vai começar a crescer para fora, como tá com esse bebezinho aqui. Falando agora das nossas células, os neurônios, eu dei a respirada porque pediram pra dar uma aulinha mais rápida, né? E daí eu já tô nervosa que eu perdi minha aula. Os neurônios, então, eles vão fazer
os neurônios aqui. É importante saber o quê? Que a gente tem as estruturas do dendrito, do corpo celular, do axônio e as terminações do axônio. E o nosso estímulo nervoso vai dos dendritos, corpo axônio próximo, entendeu? Então, a gente tem o axônio axoplasmático, o impulso nervoso, uma transmissão sináptica. Olha, até meu computador quer ir embora. Migração dos corpos celulares. E quando a gente tem espinhos dendríticos. Quando a gente vai envelhecendo, acontece que a gente precisa de uma variabilidade de sinapses maiores, então os dendritos vão ficar com essas espinhas. É importante vocês darem uma revisada nos tipos de neurônios, que eles podem ter vários formatos, né? E os tipos de sinapses, mas eu coloquei aqui bem bonitinho. Com relação à substância branca e substância cinzenta, essas duas imagens são bem legais, porque o que acontece no cérebro é o oposto da medula, o que vem primeiro, o que tá mais interno e mais externo, digamos assim. A substância cinzenta é que vai pegar o estímulo primeiro. Então, a gente vai ter corpos celulares dos neurônios, dendritos, uma pequena quantidade de axônios que não são mielinizados e células da glia, que vão pegar a informação e vão receber elas. E a substância branca seria os axônios mielinizados. A mielina é o que dá a cor branca, então, da nossa substância branca. E a mielina faz com que o impulso aconteça muito mais rápido. E por que o impulso é muito mais rápido? Porque ele vai pegar esses sinais elétricos e vai levar do sistema nervoso central e vai levar para outras partes do corpo. Então, pensa, aqui dentro, onde a gente vai ter os núcleos da base, vai ter um monte das estruturas, a gente precisa pegar essa informação que veio e mandar. Entender? Espero que sim. Com relação às células da glia, a gente vai ter os astrócitos. Eles vão dar suporte e energia dos neurônios. É o camarada que tá ali do lado. Então, também vai agir na barreira hematocefálica, nutrição, sustentação e proteção. Quando ele está na substância branca, ele é fibroso e quando ele está na substância cinzenta, ele é protoplasmático. A gliose reativa é muito interessante, porque o que acontece? No nosso cérebro, a gente não precisa de uma cicatrização que fique tão densa, digamos assim, não tem o colágeno, como seria em qualquer outra parte do nosso corpo. Então, essa cicatrização, ela vai ser inibida. Então, como eu coloquei aqui, vai ter uma falha na cicatrização, então a barreira química e mecânica contra a regeneração muscular, porque nós não queremos algo tão firme, porque a gente tá no cérebro, o cérebro é maleável, não podemos ter nada impedindo isso, né? Então, os astrócitos reativos, que vai ser a astrogliose, mais as células NG2, que são células tronco muito utilizadas agora, né, para muitos estudos, elas podem se diferenciar em células da glia e em neurônios. Então, isso ajuda na regeneração celular, né? Porque a gente morreu, a gente precisa que isso seja compensado. Nós sabemos que no cérebro não é bem assim. Vão produzir proteínas de matriz celular em larga escala, que são os proteínoglicano, e a condoitina sulfato, que vai interromper esse processo de regeneração. O sistema linfático, coloquei aqui um conceito, é a rede que drena os resíduos tóxicos e metabólicos do sistema nervoso central e vão facilitar essa distribuição dos compostos com aminoácidos, glicose e neuromoduladores. Só coloquei o conceitinho ali para vocês saberem. Com relação às outras células, eu vou ficar na frente. A gente tem a microglia, que são os nossos fagócitos, na forma de macrófagos do sistema nervoso central. Vão fazer toda a fagocitose, então a gente vai fazer o macetinho, M de microglia, M de macrófago. Com relação às células ependimárias, elas não estão na imagem, mas a gente tem ali até o nosso astrócito, bem queridinho. Elas vão revestir os ventrículos do cérebro e o canal central da medula. Então, elas podem ser ciliadas ou não. A gente pensa, elas estão ali no meio do líquido cefalorraquidiano, elas podem ser ciliadas porque daí elas vão mais rápido. Então, pensa assim. Com relação aos oligodendríticos e as células de Schwann, elas têm uma diferença. Os oligodendríticos trabalham no sistema nervoso central. As células de Schwann trabalham no sistema nervoso periférico. Enquanto os oligodendríticos são muito rápidos. São produtores de mielina dos axônios mielinizados. É o contrário das células de Schwann. Então, eles mielinizam vários axônios, não apenas um. As células de Schwann, elas fazem todo um envoltório em volta do axônio. E é assim que ela vai funcionar. Então, são até jeitos diferentes de agir. Eles são menores que os astrócitos e têm citoplasma denso, núcleo pequeno. Células de Schwann, elas fazem a cobertura mielínica e amielínica. Então, trabalham também com estruturas amielínicas.
E por que que isso é importante? Eu botei o canguru, mostrei uma imagenzinha também, que é de uma lesma. Então, se é retinho, ele fosse passar, ele tem que fazer toda a voltinha. Como agora ele é um canguru, ele vai pulando. Então, acontece muito mais rápido do que seria se não tivesse a mielina. Então, é realmente muito importante. Eu sei que eu falei rápido, mas é por questão de bateria do computador. E eu espero muito, muito que tenha ajudado. Eu falei do jeito mais tranquilo e mais sintetizado possível, porque eu acredito que, assim, ó, de quantidade de matéria e de detalhes, vocês já estão por aqui. Então, tipo, é importante que vocês saibam o importante e decorem aquilo que é mais importante realmente. Não fiquem decorando tanto detalhezinho, porque isso na hora é o que fica quando vocês vão fazer a prova, né? Aquilo que vocês realmente aprenderam. Então, boa prova para vocês. Mandem nos comentários se quiserem alguma ajuda que eu entre em contato, coloque o número, dane-se, que eu vou chamar pra gente conversar sobre essa parte. E eu espero muito que ajude. Eu vou deixar disponibilizado o slide, ok? Beijitos!